Irmãos, que alegria estarmos aqui nesta quarta-feira, nesse dia 30 de julho. Eu quero agradecer a Deus, pela vida dos irmãos que oraram por mim. Deus abriu as portas, alugamos lá um apartamento, uma kitnet pequenininha, onde a Kathleen está morando. E gostaria que os irmãos continuassem orando, por ela. Deus dá força espiritual, força física, emocional. Lá faz muito frio. Teve uma noite que passei a noite toda pedalando, viu? Já dormiram assim? O pé, fui ao banheiro, esfriei o pé, custei esquentar. Mas, graças a Deus, venci aquele momento ali. Só não morri de frio, porque eu estava com uma blusa igual do minha, assim, quente, Aí, da cintura para cima, fiquei aquecido, mas da cintura para baixo ficou frio, tanto o pé, o corpo. Mas Deus nos sustentou, teve uma noite lá que foi quase 0 graus, de tão frio. Então, nós queremos agradecer a Deus, por tudo que os irmãos oraram, e Deus foi abrindo portas, No primeiro dia que chegamos, já alugamos o apartamento. Então, é a mão de Deus, dirigindo todas as coisas. E também dirigir 1.000 quilômetros para lá e 1.000 para cá, sem nenhum incidente, graças a Deus, Deus nos guardou. Então, são coisas que a gente tem que agradecer ao Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é uma alegria poder estar aqui junto com os irmãos, E domingo à noite, não vou ouvir a pregação do pastor Rui e participar com os irmãos do culto, adorando o Senhor, estar junto com a igreja, com o povo, Não, irmãos, agora não vou mudar mais não, viu? Agora é só esse aqui. Não pede para mudar mais não. Então, vamos abrir a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 até o versículo 26. Nós já pregamos várias mensagens nesta segunda epístola de Paulo a Timóteo sobre o tema geral dessa carta, é sobre o encorajamento do ministério contra as adversidades e falsas doutrinas. Então, vamos abrir nesta passagem, e eu convido os irmãos a se colocarem em pé, para que possamos ler, então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, até o versículo 26. Você que está em casa também, você que recebeu esse link, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas e alcançadas pela graça de Deus. Coloque nos seus grupos sociais, para que vidas sejam edificadas em nome de Jesus. Vamos ler esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, juntos o verso 26, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Oremos. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que possamos entender, ó Deus, sobre a liderança eficaz, ó Deus, sobre a importância do caráter, ó Deus, na vida cristã e na vida liderança da igreja, que o Senhor esteja abençoando a nossa vida, Senhor, e tocando os nossos corações e despertando as nossas consciências para melhor Te servir. Essa é a nossa oração com gratidão, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Liderança eficaz, caráter antes da competência. Vivemos em dias em que se valoriza mais a performance, a aparência, do que a integridade.
E nós podemos citar alguns exemplos. Ministérios que toleram escândalos morais e desvio doutrinário de seus líderes, porque a igreja está crescendo. Quantas pessoas são pragmáticas? Então, aquilo que funciona, né, é o que é certo. Muitas vezes as pessoas estão vivendo uma vida errada, com a doutrina errada. Nesse caso, o carisma do púlpito é mais valorizado do que a santidade do pregador. Empresas que promovem funcionários que batem metas, mesmo que eles usem métodos desonestos, explorem colegas e prejudiquem os clientes. Dessa forma, o lucro e o desempenho superam a ética profissional. Então, a ética é jogada fora, né, e a pessoa, né, então fica com o lucro, apesar sendo um lucro ilícito, desonesto. Políticos populistas com um grande histórico de corrupção, mas falam o que o povo quer ouvir. Fazem promessas mirabolantes para enganar os incautos, enganar os seus eleitores. Nesse caso, meus irmãos, o discurso e a imagem vale mais do que o caráter e a coerência. O brilho das habilidades muitas vezes ofusca a profundidade do caráter. A performance é o que os outros veem. O caráter é aquilo que Deus vê. É aquilo que Deus está enxergando dentro de nós. A nossa conduta, a nossa vida, né, é mais importante para Deus. A vida do ministro é a vida do seu ministério. No entanto, especialmente no campo da liderança cristã, Paulo nos mostra que a eficácia do líder está mais ligada à pureza da vida do que o poder do discurso, da retórica. Ao escrever a sua última carta, Paulo está preso e sabe que os seus dias estão contados. E ele precisa, então, preparar Timóteo e, através dele, uma nova geração para liderar com coragem, integridade, coerência e verdade. E o que o faz, destacando aqui os fundamentos da liderança eficaz, o ministério que une caráter purificado e uma postura relacional equilibrada. E nesse trecho, o apóstolo Paulo ensina a Timóteo sobre o tipo de caráter e a conduta que deve marcar o líder cristão, o líder fiel. Nos versos 20 a 21, Paulo compara a igreja como uma grande casa, com diferentes tipos de utensílios, alguns de ouro e prata, vasos de honra, outros de barro e madeira, vasos para a desonra. E a mensagem é clara: quem se purifica dos erros se torna um instrumento nobre, útil, santificado e preparado para toda boa obra. No verso 22, ele aqui fala de um chamado à santidade prática. Ele chega a dizer que o líder deve fugir das paixões da mocidade, dos seus impulsos carnais, do orgulho, da vaidade, da teimosia, e persistir seguindo a justiça, a verdade, a fé, o amor, com os que de coração puro invocam o Senhor. Já nos versos 23 a 29, Paulo então alerta contra as discussões tolas, inúteis, que apenas geram contendas, brigas, confusões no seio da igreja. O servo do Senhor deve ser brando para com todos, ter capacidade para ensinar, ser paciente e corrigir com mansidão os que se opõem à santa doutrina, o santo evangelho. E o objetivo não é vencer debates, mas conduzir os opositores ao arrependimento, para que conheçam a verdade. O Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Recupere o bom senso, o retorno à sensatez, à lógica correta, e sejam libertos dos laços do diabo, que os mantém cativos à sua vontade. Dessa forma, meus irmãos, a grande ideia dessa passagem é que líderes eficazes são vasos purificados pelo caráter, moldados pela mansidão e preparados para toda boa obra. Neste texto, Paulo então nos apresenta 3 qualidades indispensáveis ao líder eficaz: a pureza na vida, a maturidade das relações e a mansidão ao corrigir. Ser manso, como Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração.
E a primeira afirmação que nós podemos ver aqui é que o líder eficaz purifica a si mesmo. Veja o que diz o verso 20. Vamos ler comigo? Ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Então, Paulo, ele usa aqui a figura, né, de uma grande casa que tem vários utensílios, vários vasos, alguns vasos para honra e outros para a desonra. E o diferencial deles não está no material, mas na pureza. Imagine uma casa nobre. Os utensílios de ouro são usados pelo dono, né, em banquetes especiais, quando recebe os seus convidados. As melhores taças, as taças de ouro, as taças de prata, os pratos de porcelana, os copos de cristais. Mas é também baldes para o lixo. E fica lá naqueles cantinhos escondidos. Toda casa tem um balde de lixo. Tem um recipiente no seu banheiro para recolher o papel higiênico. Ambos estão na mesma casa, mas com usos diferentes. Qual que você deseja ser? Um vaso de honra ou um vaso de desonra? Antigamente, toda casa tinha um pinico. Lembra disso? Na casa não tinha um encanamento de água, né? E tinha que ter o urinol, o pinico. Agora imagine comigo, você usaria o urinol ou o pinico para servir a comida? Claro que não. Antes de ser usado para algo honroso, o vaso precisa ser limpo. Assim, meus irmãos, também é com a nossa vida espiritual. Deus pode usar qualquer um, mas não usará qualquer um de qualquer maneira. O vaso precisa ser limpo. O líder precisa ter um coração puro, purificado, dedicado, santificado. Veja o que diz o verso 21, meus irmãos. Vamos ler comigo? Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. O vaso pode escolher se purificar para ser útil. O versículo 21 aqui ensina que é possível escolher ser um vaso de honra, se houver purificação dos erros. E o que são esses erros aqui? São os falsos ensinos. Os pecados ocultos, os pecados cometidos em palavras, em atitudes. Vejamos os versículos anteriores. Veja o que diz o verso 16 a 19. Vamos ler comigo? Vai aparecer aí na tela aí, né? Olha o que diz o texto. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto, esse desviado da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, o cristão precisa ter um caráter ilibado, uma vida irrepreensível, uma conduta que agrada o coração de Deus, apartando-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Isto é uma chamada, meus irmãos, à responsabilidade, a uma liderança eficaz, a uma conduta agradável ao Senhor. Uma vez que a vida é limpa, segue-se 4 resultados. A limpeza é concluída, segue-se o 4 resultados. Veja o que diz o verso aí 21 novamente. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra. O indivíduo se torna um vaso de honra, um vaso que glorifica a Deus, uma liderança que exalta a Deus. O vaso purificado, meus irmãos, servirá em um papel honroso.
Lembra de José? José, ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e preso. Durante todo esse tempo, ele não cedeu às paixões da mocidade, como a proposta da esposa de Potifar, que ele pudesse deitar com ela, quebrar o 7º mandamento da lei de Deus. Em vez disso, ele manteve o coração puro, limpo, diante de Deus. E ele chegou a dizer para ela: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja bem, como cristão, como servo de Deus, tem consciência da presença de Deus, que tudo que a gente faz coram del, diante de Deus, seja o certo, seja o errado, nós fazemos tudo na presença de Deus. Deus, meus irmãos, usou José como um vaso purificado para um papel honroso, salvar uma nação e abençoar a sua família. Por causa da sua fidelidade, Deus honrou da casa de Potifar, ele foi para a prisão, Deus honrou ali como preso, ele fez diferença da cadeia, ele cuidava dos demais presos daquela cadeia, Deus honrou até na cadeia, e depois Deus o libertou dali e o colocou para ser o primeiro ministro do Egito, porque ele honrou a Deus, ele foi fiel a Deus, na casa dos seus pais, na casa de Potifar, na prisão, bem como no palácio. Deus usou como vaso de honra. Quem se purifica, Deus usa como vaso de honra. O indivíduo é santificado, meus irmãos, ou seja, é separado para o propósito específico. Veja o que diz o texto. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado. Ou seja, separado para Deus. E aqui nós podemos pegar a vida de Timóteo. Timóteo, o nome dele significa aquele que honra a Deus. E desde jovem Timóteo foi instruído nas Escrituras. Ele conheceu a Bíblia, a palavra de Deus, desde a eternidade. A sua fé foi uma fé sincera. E ela foi notada por Paulo e atribuída ao bom exemplo de sua mãe, Eunice, e sua avó, Lloyd. Ele foi separado para o ministério com a imposição das mãos do presbitério, e foi ordenado ao sagrado ministério, e foi dedicado a Deus. Como é bom ser separado para Deus. Deus te separou. E santificação quer dizer separação. O tema da nossa igreja este ano é santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vivemos num mundo caído, no mundo dos conchavos, das mentiras, das falcatruas, das fofocas, das intrigas, dos falatórios. Mas como crentes nós devemos fazer diferença. Porque como diz o pastor Adão, o crente não é visto pela semelhança, ele é reconhecido pela diferença. Pela diferença. Mas sejam bem, a pessoa é útil ao Senhor. Veja o que diz o verso 21 ainda. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será o utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Nosso dono, meus irmãos, é o Senhor. O movimento feminista diz assim: meu corpo, minhas regras. Eu sempre digo que a mulher tem que ser feminina sem ser feminista. Mas esse movimento diz: meu corpo, minhas regras. Mas o nosso corpo pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus. Nós devemos ser úteis ao nosso possuidor, aquele que é o nosso dono, aquele que é o nosso Senhor. A palavra Senhor significa aquele que é o nosso dono. Paulo chamou Timóteo de meu verdadeiro filho na fé. Ele foi colaborador fiel de Paulo em várias viagens missionárias. E em Filipenses capítulo 2, verso 20 e 21, Paulo disse que ninguém era tão dedicado quanto Timóteo, pois todos buscavam seus próprios interesses, mas Timóteo os de Cristo. Timóteo buscava os interesses de Cristo. O seu coração pulsava para fazer a vontade de Deus e agradar a Cristo. Mas vejam bem, meus irmãos, o quarto resultado é que o indivíduo está preparado para toda boa obra.
aquele que tem a sua vida limpa, dedicada, consagrada a Deus, santificada, ele está preparado para toda boa obra. O texto diz assim: pois se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Timóteo estava pronto para agir quando Deus chamar. Timóteo foi deixado em Éfeso para combater os falsos ensinos e para liderar a igreja. Quando Paulo escreveu esta segunda carta a Timóteo, Timóteo estava pastoreando a igreja em Éfeso. E ele recebeu instruções práticas e espirituais para lidar com diversos assuntos ministeriais, demonstrando então a sua preparação. Ele estava preparado para toda a boa obra. Se a casa de Deus, meus irmãos, é um grande templo, ele precisa de instrumentos para servir e edificar outros. E Deus é quem levanta na igreja presbíteros, diáconos, mulheres na SAF, liderança na SAF, liderança da escola bíblica dominical, liderança do ministério infantil, liderança no ministério de louvor, liderança no ministério das mídias sociais. É Deus é quem levanta os seus servos. E nós devemos nos purificar de todos os nossos erros e buscar a santificação, a consagração e a dedicação ao Senhor. Timóteo era como a taça de ouro, separada, limpa, pronta para ser usada no momento certo, para trazer honra e não vergonha ao dono da casa. Você também é um vaso, é um utensílio útil na casa de Deus, para a glória de Deus. Purificar-se inclui fugir das paixões da juventude, buscar a justiça, a fé, o amor e a paz, em comunidade, com aqueles que invocam o nome do Senhor. Paulo disse a Timóteo: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Timóteo provavelmente tinha mais de 30 anos, quem sabe já perando os 40 anos de idade. Era um jovem pastor na cidade de Éfeso, e ele diz: segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, um mundo pagão, um mundo que não respeita a Deus, que não teme a Deus, que quebra os valores de Deus, que rasga a palavra do Senhor. E o texto diz: foge. Foge aqui é uma linguagem urgente e atual. Não brinque com o pecado, fuja. Como alguém disse, o pecado pode te levar mais longe que você quer ir, pode te custar mais caro que você quer pagar, e pode te reter mais tempo que você quer ficar. Não brinque com o pecado. As paixões da mocidade aqui não são apenas tentações sexuais, mas todo tipo de impulso descontrolado, o orgulho, a ira, a teimosia, a vaidade, a rebeldia contra Deus e a sua palavra. Fuja. Timóteo, mesmo sendo um jovem líder, é chamado a fugir. E isso vale para todos nós. José no Egito, ele fugiu da mulher de Potifar. Ele correu. Ele não debateu, não argumentou, ele correu. Às vezes, meus irmãos, o maior sinal de força é saber fugir. É saber fugir do pecado. É saber fugir daquele que desagrada a Deus. Aquilo que desagrada a Deus, nós devemos correr a léguas, a quilômetros. Identifique as paixões que mais lhe tentam. Não negocie com elas. Não abra mão dos seus valores. Não abra mão da sua intimidade com Deus, da sua vida com Deus. A Bíblia diz o seguinte: guarda no coração, Senhor, as tuas palavras, para não pecar contra o Senhor. Estabeleça limites práticos, amizades. Tem muitas amizades que às vezes são ponta de aterro. Tem muitos conselheiros que às vezes te afastam de Deus. Conteúdo online, o que você está assistindo, acessando, clicando. Ambientes. Às vezes aquele ambiente não é o seu ambiente. E o Salmo 1 dizia isso. Bem-aventurado
É aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não tenha prazer nos banquetes deste mundo caído. Tenha prazer no banquete da casa de Deus, de se assentar junto com o povo de Deus, de meditar nas coisas de Deus, e de viver intimidade com Deus. Tudo isso, meus irmãos, pode ser uma porta de entrada para as paixões da mocidade. Além do mais, não basta fugir. Não basta fugir. É preciso seguir ativamente o que é de Deus. Paulo aqui nos dá 4 direções claras. Siga a justiça, aquele que é correto, aquele que é honesto. A fé, e a fé aqui é todo o conjunto da revelação de Deus. Não abra mão da sua fé. Não abra mão da revelação de Deus. Siga o amor, porque o amor é o fruto do Espírito. E nós devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Siga a paz. A paz é o melhor caminho. Siga a paz. O Senhor Jesus diz: deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dar. E isso, meus irmãos, não é uma jornada solitária, sozinha. É com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Existem muitas pessoas que querem viver uma vida desigrejada. Não existe crente sem igreja. O que é igreja é a comunidade da fé. É o povo de Deus que foi comprado pelo sangue de Jesus. O Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ame o povo de Deus, ame a família de Deus, ame estar junto com o povo de Deus. Ame. O discípulo verdadeiro, meus irmãos, não apenas sai da velha vida, ele entra também numa nova comunidade, junto com o povo de Deus. É como um atleta que deixa os vícios e entra num time dedicado à vitória. Outrora nós éramos cheios de vícios, de pecados, de confusão. Agora nós estamos nesse time dedicado à vitória, que anda com Jesus. Nós nos unimos a outros que invocam o Senhor de coração puro. Quando a gente chega aqui, o pastor Ruiz pede: vamos colocar de joelho, é rasgar o coração diante de Deus. O irmão está orando, mas você está ali orando também, falando com Deus, pedindo, intercedendo, colocando a sua vida, os seus filhos, os seus sonhos, os seus planos, os seus negócios, os seus empreendimentos, os seus estudos, tudo nas mãos de Deus, porque Ele é quem cuida de nós, de todos os detalhes da nossa vida. A Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. A Bíblia diz que não cai um pardal de uma árvore se não for do conhecimento de Deus e do consentimento do Senhor. Nós estamos nesta comunidade da fé, invocando o nome do Senhor com o coração puro. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós podemos ver que o líder eficaz, ele evita discussões inúteis. Veja o que diz o verso 23 e 24. Vamos ler comigo? E rebele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos. Só até aqui. Então, líderes espirituais, meus irmãos, eles não são conhecidos por suas vitórias em debates. Neemias Mariem foi considerado o homem que conhecia a Bíblia. Morreu como herético. E em muitos debates nas televisões. Depois abandonou a fé. Ronaldo conheceu Neemias Mariem no Rio de Janeiro. Abandonou a fé. Não é porque ele vê debates, né? Mas é por causa da sua capacidade de influenciar com amor e sabedoria. As discussões dividem. Um líder eficaz sabe que a verdade não precisa de gritos para ser ouvida. Em um debate teológico acalorado, ninguém muda de ideia. Todos saem ofendidos, mas ninguém é edificado. E Paulo sabia disso. Quantas pessoas, às vezes, né, ganham o debate, mas perdeu a comunhão com os irmãos.
Por isso, meus irmãos, ele orienta Timóteo a não entrar nesses jogos do ego, da vaidade, da presunção, da performance. Evite debates que inflamam o ego. Cultive conversas que edificam, que traz a paz, a edificação, a verdade, o conhecimento. O líder não deve ser contencioso, mas amável com todos. É o que o texto diz: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos. Amável, ter brandura no coração, ser afável, discutir por doutrinas, às vezes periféricas, especulações filosóficas ou disputas de ego não edifica e não convence. Havia uma frase que era usada muito durante o período da reforma, né? E dizia o seguinte: nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. E em tudo, caridade. Então, naquelas coisas que são essenciais, nós devemos defendê-las, não abrir mão delas. Nas não essenciais, liberdade. E em tudo, amor, caridade. Maturidade espiritual, meus irmãos, se mostra em saber o que vale a pena defender e quando é melhor calar. Porque até mesmo o tolo, quando cala, é tido como sábio. Segundo John Stott, pessoas sinceras fazem perguntas, porque querem aprender. Mas pessoas rebeldes iniciam discussões. Ele quer só discutir. Ele quer apenas debater, não aprender. Então, como tentar apagar o fogo com gasolina? Entrar em debates acalorados, mesmo quando se tem razão, só aumenta o fogo. Já pensou o fogo dali, você chega com 1 litro de gasolina, vai explodir a confusão. Então, o líder eficaz, ele prefere apagar incêndios com a água da sabedoria e do amor. Então, evite debates que não produzem vida. Nós devemos expor a verdade, pregar a verdade, anunciar a verdade. Em vez disso, meus irmãos, use a sua energia para ensinar, para encorajar, para edificar. Não seja conhecido por brigar, mas por edificar. É assim que nós devemos proceder na igreja. A Bíblia diz que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E nós devemos buscar a edificação da igreja, com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. Mas em último lugar, meus irmãos, o líder eficaz, ele corrige com mansidão. Veja o que diz o verso 24, a parte B do versículo. Diz assim: apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Então, a correção é inevitável na liderança. A liderança precisa corrigir, mas deve ser feita com mansidão, com paciência, não com orgulho ou com agressividade. O objetivo é sempre a restauração do outro e não a sua humilhação. Eu sei de uma história de uma igreja que teve uma ordem judicial para fechar a igreja durante 30 dias por cada briga. Devia, de fato, no seio da igreja. É triste saber disso, né? Irmãos que professam a mesma fé, brigando, né? Então, Paulo sabe que a transformação real vem apenas do poder de Deus, não da nossa argumentação. O líder é um instrumento, mas Deus é o agente da mudança. O Senhor Jesus diz: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. E Paulo ensina, meus irmãos, que o servo do Senhor deve instruir com mansidão, não impondo, mas guiando, mas liderando. O texto diz assim no verso 25, vamos ler comigo? Vai aparecer aí na tela o 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. E mansidão aqui não é fraqueza, mansidão é força sob
controle. Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI, ele fala assim: a verdade deve ser dita, mas não com os punhos. Nós devemos proclamar a verdade, mas não com violência, não com os punhos. A verdade de Deus deve ser proclamada com autoridade, mas com o espírito quebrantado, consciente da graça que recebemos. Segundo Warren Wiersbe, a verdade sem amor é brutalidade. Eu vi aquele homem brutamonte atingindo aquela mulher, né? E para mim foi uma tentativa, né, contra a vida da sua namorada. Com 60 socos assim em 30 segundos. A gente pode perceber quanta violência. Aí ele falou que tem claustrofobia. Por isso que ele fez aquilo. Uma desculpa esfarrapada. Usando a força não para o bem, não para proteger a sua amada, mas para agredi-la. A verdade, meus irmãos, sem amor é brutalidade. Mas o amor sem verdade é hipocrisia. Nós devemos conjugar, então, esse binômio. Verdade e amor. Que a gente possa viver assim, corrige com amor. Lembre-se que você é apenas um instrumento, mas é Deus quem convence, quem transforma. É o Espírito Santo quem muda, meus irmãos. Não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo poder de Deus. Não tente forçar o arrependimento. Só Deus pode levar alguém ao arrependimento. Só Deus pode tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, habitado pelo Espírito Santo. Confie na obra do Espírito Santo. Só Ele pode fazer. Calvino, ele escreve o seguinte, que o objetivo não é esmagar os oponentes, mas é levá-los ao arrependimento concedido por Deus. Quando a gente está expondo a palavra de Deus, é Deus quem convence. E aqui, nós não precisamos esmagar os oponentes, os adversários, mas nós devemos orar para que o Senhor conceda arrependimento ao coração dos oponentes. O propósito de um servo de Deus, meus irmãos, não é ganhar discussões, mas sim ganhar almas para Deus. Levar pessoas aos pés da cruz e conduzi-las a aproximar-se de Deus. Isso é obra da graça de Deus, e que Deus possa nos usar para fazer isso. A esperança é que, por meio da paciência e do ensino fiel da verdade, os enganados sejam libertos das armadilhas do inimigo e venham ao arrependimento. Versículo 26, gostaria que pudéssemos ler esse versículo 26. Veja o que diz o texto. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Veja bem quantas pessoas estão no caminho da insensatez, fora da curva, da lógica, da verdade, da razão. E aqui nós devemos orar para que eles possam retornar à sensatez, à sobriedade, e possam ser livres dos laços do diabo. Veja bem que Satanás tem os seus laços para prender as pessoas em seus pecados, tendo sido cativos por ele, aprisionados, encarcerados, para cumprir a sua vontade. Segundo Calvino, é uma condição assustadora, quando o diabo mantém tal poder sobre nós, que nos arrasta como escravos cativos, de um lado para o outro, a seu bel prazer. Quantas pessoas estão na coleira de Satanás? Pessoas presas no cativeiro satânico, levadas de um lado para o outro, a seu bel prazer. Calvino afirma que quando o Senhor brilha sobre nós com a luz de sua verdade, Ele nos desperta daquele sono mortal, quebra as armadilhas e nos treina para obedecer. É a luz do Senhor, meus irmãos. É a luz da verdade do Evangelho para quebrar as armadilhas e os laços de Satanás, para que possamos obedecer a Cristo. A libertação não vem pela força da razão humana, nem por sabedoria filosófica. É Deus quem brilha.
despertando o pecador para a sua verdadeira condição, para que ele possa reconhecer o seu pecado, reconhecer os seus erros e voltar para Cristo, voltar à sensatez e serem livres do cativeiro de Satanás. Concluindo, meus irmãos, Paulo ensina que a liderança eficaz é resultado de uma vida purificada, um espírito pacificador e uma postura gentil, amorosa. Um líder eficaz é um vaso limpo, porque se purifica, porque se consagra, porque se dedica a Deus, porque busca a face do Senhor. É um servo maduro, porque ele evita discussões inúteis, falatórios absurdos. Ele é um instrumento manso, que corrige com paixão, com amor, esperando a ação de Deus, porque Deus é quem age, é Deus quem pode soprar as palavras do Evangelho no coração das pessoas e fazer que essas palavras possam frutificar, brotar, crescer a 30, 60 e a 100 por um. Em uma época de vaidades e superficialidade, meus irmãos, Deus procura vasos de honra. Vasos de honra. Pessoas limpas, pessoas separadas, pessoas úteis e prontas para toda boa obra. Será que o Senhor Jesus pode contar com você? Com a sua família, com os seus filhos? Seu coração está limpo para servir a Cristo como vaso de honra para a sua glória? Como viveremos, meus irmãos? Examine a sua vida. Nós precisamos fazer uma introspectiva, olhar para dentro do nosso próprio coração, pedir: Senhor, limpe meu coração de toda sujeira, de todos os meus erros, de todos os meus pecados. Há impurezas que precisam ser removidas. E só a graça de Deus, o sangue de Jesus, para nos lavar de todos os nossos pecados e nos encher com o seu Santo Espírito, para que possamos viver para a glória dele, como um vaso de honra, como um vaso limpo, preparado e habilitado para toda a boa obra. Como viveremos? Cresça em comunidade, vive em comunhão com os irmãos na igreja. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Busque a Deus com outros de coração puro, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Busque o Senhor, viva em comunhão com os irmãos. Fuja dos debates inúteis, das tretas na internet, daquelas brigas, sabe aquelas brigas no WhatsApp, do grupo da família, do grupo da igreja, do grupo da escola, da faculdade. Saia dessas confusões, daquele grupo do condomínio, pessoas que ficam batendo bocas umas com as outras, mandando áudio de mais de meia hora, né? Aí um fica transmitindo para o outro: você falou isso. Confusão, meus irmãos. Priorize conversas que edifiquem, conversas que agradam a Deus, conversas que possam promover o bem-estar da família, da igreja, da sociedade. Corrija com mansidão. Lembre-se de que você é instrumento de Deus. Mas pense o seguinte: Deus é o agente da transformação. Só Deus pode mudar corações. Você é apenas um instrumento. E permaneça preparado. Dedique-se mais, ore mais, leia mais a Bíblia. Tenha uma vida preparada. Viva de forma que o Senhor possa usá-lo a qualquer momento para qualquer boa obra. Deus quer te usar. Coloque-se na brecha da intercessão, na brecha do serviço, na igreja, na família, na sociedade. Sirva a Cristo. Segundo John Stott, meus irmãos, não há honra mais alta do que ser um instrumento nas mãos de Cristo, pronto para toda boa obra. Vamos ler essa frase comigo? Está aí na tela para vocês, todos juntos? Você que está em casa também, todos juntos? Não há honra mais alta do que ser um instrumento nas mãos de Cristo, pronto para toda boa obra. Que você seja o instrumento das mãos de Jesus. Deus quer te usar como servo dedicado. Deus quer te usar como líder na casa de Deus. Deus quer te usar como uma pessoa dedicada a Ele, que você possa ser esse canal de bênção, por onde você passar, expandindo a luz do Senhor e edificando vidas com o Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe.